Olha, Osmando, a gente vai seguir no STF porque tem na pauta do Supremo projeto importante, projeto a ver com o marco temporal, que afeta diretamente os indígenas em todo o país. Osmando, qual é a novidade? A novidade é que ontem a gente tem acompanhado aí a briga do Senado, da Câmara dos Deputados e do Senado, com o Supremo Tribunal Federal, por vários motivos, e os mais recentes é aquela manifestação do ministro Gilmar Mendes, que, numa liminar, firmou a posição de que só ao Procurador-Geral da República tem a capacidade e o poder de pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso ocorrendo no momento em que existem vários pedidos dentro do Senado para impeachment de ministro do Supremo. Em seguida, nós vimos outras contrariedades do presidente do Senado, como a indicação que o presidente Lula fez de um nome que não foi o dele, não foi do Pacheco, para ser ministro na vaga que se deu no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nessa disputa, sobrou para quem? Sobra sempre para o mais fraco, para os mais vulneráveis, para aqueles que não têm capacidade pessoal, de grupo ou representatividade política para se protegerem. Nesse caso, foram as populações indígenas. Ontem, o Supremo, o Senado, contrariamente ao que já havia antes decidido do Supremo Tribunal Federal, votou pela aprovação do marco temporal, que determina 5 de outubro de 1988 como a data para a qual os índios têm direito à posse da terra, se naquele momento, 5 de outubro de 88, eles já estivessem ocupando esses territórios. Isso é uma aberração, é um retrocesso sem qualificação nos avanços sociais e na proteção das comunidades indígenas do Brasil, porque são elas que dão ainda a retaguarda, a sustentação para que nós mantivéssemos até hoje um mínimo de florestas de pé, porque são eles que sabem, que conhecem, a ponto de a ONU recomendar que qualquer decisão sobre terras, sobre florestas, tem que ouvir as populações indígenas, porque eles têm a expertise de tratarem disso com sabedoria, com eficiência e com êxito. Pois bem, ontem a PEC foi aprovada do marco temporal aprovado no Senado, e hoje o Supremo Tribunal Federal retomou a discussão. Existem 4 representações de entidades e de partidos políticos no Supremo questionando esse entendimento do Senado de datar em 5 de outubro o uso a posse da terra, e hoje o Supremo reiniciou a discussão, ouvindo comunidades indígenas, e amanhã volta-se o dia inteiro a se debater esse assunto, na esperança de que isso não passe, de que o Supremo mantenha a posição anterior e que desconsidere essa data, porque isso é uma imoralidade e um prejuízo sem tamanho para as populações indígenas e para as florestas brasileiras. Alex Rodrigues. Aquela velha história, né, Ananias? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Eu acho que nesse caso em específico é uma espécie de recado mesmo, né? Porque era uma pauta, de certa forma, ali da esquerda, né, que defendia também essa questão mais para os territórios indígenas, e quando traz para que só após o momento em que houve a chamada descoberta, enfim, é algo assim, um retrocesso tão grande que agora passa a ser legitimado pelos parlamentares eleitos pelo povo, em detrimento de povos indígenas, que foram as pessoas que primeiro povoaram o nosso país, hoje estão tendo vários direitos retirados, inclusive o direito pelas terras que, por direito, deveriam ser deles.
E olha só o que os deputados estão fazendo, dizendo, olha, pela lei agora não são mais. Por mais que vocês tenham passado toda a existência nessas terras, hoje não são mais suas. Está legitimando essa afronta, né, com os povos indígenas. É de fato um desrespeito que mostra o quanto a maioria do Congresso brasileiro é contra o povo brasileiro de fato, porque os povos indígenas foram os povos originários, quem deveriam ter os maiores direitos são os que hoje menos têm, Ananias. Olha,